E aí, galera, boa noite. E aí, galera, boa noite. Tá todo mundo me ouvindo muito bem aí? Tá todo mundo tranquilo? Como é que nós estamos aí? Dá um ok aí se vocês estão me ouvindo. Top, beleza. Galera, ontem, né, o sinal terminou na medida que nós estávamos terminando, né, a ligação metálica, que era o nosso último slide. Depois daquilo ali seria o que? Nada mais nada menos do que a nossa despedida. Então, hoje, nós vamos começar com ligação iônica. E se sobrar tempo, a gente começa a ligação covalente. Como eu disse para vocês, eu vou trabalhar pausadamente todas as ligações para chegar num ponto principal, num ponto mais importante, tá? Num ponto que eu preciso que vocês consigam entender. Mas para que vocês consigam entender o ponto mais importante, precisamos perpassar por todas as ligações, todo tipo de ligações, primeiro interatômicas, depois as intermoleculares, que são as mais importantes para a gente, tá? Então, então vamos lá. Se vocês quiserem, né, fazer perguntas também via áudio também, fique à vontade, tá? Então vamos lá. O que eu estou aberto aqui, galera? Eu estou aberto aqui para mostrar para vocês. Isso aqui é um dispositivo aqui do SAS, né, onde nós tiramos algumas das nossas questões. E aqui eu consigo filtrar questões por assuntos. Então, nós estamos ainda dentro de atomística, né? Nós estamos ainda dentro de atomística. Nós já estudamos a estrutura do átomo, né? O núcleo, a eletrosfera, estudamos distribuição eletrônica, modelos atômicos e agora nós já estudamos ligações metálicas, perfeito. Nós vamos voltar a falar de hibridização, né? Vamos voltar a falar, mas nós ainda não estudamos geometria molecular, nós não estudamos ainda forças intermoleculares. Vamos matar hoje compostos iônicos, vai ficar ainda faltando compostos moleculares. Então a ordem vai ser essa: compostos moleculares, depois geometria molecular e, por fim, forças intermoleculares. Vocês estão percebendo, professor, o que é esse número de questões aqui, 27? Esse número de questões são o número de questões que caíram no Exame Nacional do Ensino Médio de 2009 até 2019. Sim? Então, quer dizer que das 11 provas que nós temos aí, nós já tivemos aí, foram 11 provas, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, isso mesmo, 11 provas, nós temos 27 questões, o que dá uma média de quase 2 questões por ano. Aí vocês perguntam, professor, então ligações químicas é extremamente importante, tem 2 questões lá para gente todo ano. Em média, sim, em tese, sim. Uma média de uma, tem ano que cai uma, tem ano que cai 2 e tal. Mas, vamos ver, será que todas essas ligações são importantes? Eu vou tirar a ligação metálica para ver se ela é importante. Ih, não mudou o número. O que quer dizer? Quer dizer que dessas 11 provas, nunca caiu nenhuma questão sobre ligação metálica. Sim? Ah, professor, então ligação iônica é extremamente importante. E ligação iônica não caiu nenhuma questão na prova do Enem até hoje. Ah, professor, então ligações moleculares é a mais importante, então, já que ligação metálica não é importante. Já que ligação iônica nunca caiu, nem metálica. Então, ligação covalente ou molecular é a mais importante. Vamos ver quantas questões? Uma. Vocês estão me entendendo que 90 se dividir 27 por 26, 26 por 27 dá 90 cacetada, né? Vamos colocar uma calculadora para a gente ter uma ideia aí, então. Vou colocar uma calculadora aqui, só para a gente calcular. Eu vou dividir 26 por 27 e vou multiplicar por 100. O que isso quer dizer? Que 96% das minhas questões do Enem que caíram sobre ligações químicas,
estão entre forças intermoleculares e geometria molecular, hibridização, geometria molecular. Eu vou tirar aqui, ó, forças intermoleculares, vamos ver? Ih, rapaz, vocês perceberam? Só vou colocar aqui, ó. 21 questões são só de forças intermoleculares. Você sabe o que é 21 questões do universo de 27? Vamos zerar isso aqui então, hein? Olha, gente, ó. 21 dividido por 27, que é o total que nós temos, vezes 100, eu tenho 78% das questões que caem sobre ligações químicas na prova do Exame Nacional do Ensino Médio, desde quando surgiu o TRI, Teoria da Resposta ao Item, 78% das questões, então de cada 10, 8 são sobre ligações intermoleculares. Eu comecei o ano falando com vocês que nós temos que ser também inteligentes e nós temos que ser também, quando eu falo inteligente, temos que usar também um bom senso. Pô, para que eu vou me matar, vou me desesperar, porque eu não entendi a teoria da repulsão dos pares de elétrons não ligantes? Cara, ei, viaja não. Nós vamos estudar. Mas a sua prova não vai ser prejudicada porque você não entendeu aquele tópico que até hoje nunca caiu no Enem. Então é isso que eu quero que vocês entendam. A inteligência não é que eu sei resolver todas as questões de física, não é isso. Ser inteligente para adquirir o bom senso. Assim, dentro de ligações químicas, o que é mais importante? Forças intermoleculares. É você saber olhar para uma molécula e saber que tipo de interação que ela faz, olhar para uma molécula e saber que qual daquelas moléculas terá um ponto de fusão maior, um ponto de ebulição maior, qual que é mais volátil, qual que é menos volátil, qual que é solúvel, qual que não é solúvel em água. É isso que eu quero que vocês entendam. Essa é a parte mais importante. Pensando em Exame Nacional do Ensino Médio. Claro que cada um tem que ter capacidade de analisar o que é mais importante. Professor, olha, eu preciso da prova lá da FAMEMA, não analisei ainda, a prova da FAMEMA cai lá muito ligações iônicas, ligações covalentes. Beleza, vou estudar porque aquela prova lá é a prova específica, vai cair. Ah, professor, vou fazer a prova da MESCAM, vou fazer a prova da UNESCO, vou fazer a prova da UVV, lá cai muito. Então, beleza. Você está estudando especificamente para uma prova. Então, você vai estudar baseado naquelas questões daquela prova que caiu. Agora, se seu objetivo é Exame Nacional do Ensino Médio, a gente não pode perder tempo e ficar detalhando desesperado em ligações químicas, sendo que vai cair são as ligações intermoleculares, não é a interatômica. Não é entre os intraatômicas, não é ligação iônica, nem ligação covalente, não é ligação metálica. O que vai cair são as ligações entre as moléculas, que é dipolo induzido ou força de London, dipolo ou dipolo permanente e ligação de hidrogênio e todas as suas características envolvidas com essas. Então é isso que nós precisamos saber. E quando nós chegarmos lá, é isso que nós vamos ter ciência. Beleza, galera? Então vamos lá. Vamos seguir. Vamos seguir. Galera, vou abrir o meu slide aqui agora, né? Vou fechar aqui a minha calculadora. Só quis mostrar para vocês o que seria, né, bom senso, o que seria hiperfoco. Meu hiperfoco, para o Enem, eu tenho que ter hiperfoco. Eu vou focar naquilo que mais cai. Não dá para... Um ditado que meu avô sempre usava era que não dá para tampar o sol com a peneira. Então, não adianta você ter hiperfoco em todos os assuntos e tópicos que estudamos em quê? 13 anos de ensino médio, 9 anos mais 3, são 12 anos de escolaridade. Não dá. Então, vou pegar, já que eu não consigo tampar o sol com a peneira, eu vou tampar pelo menos o meu rosto. Então, vou colocar aqui minha mão na frente, tampar meu rosto, eu consigo enxergar um pouco melhor. Então, o que vai mais cair no Enem? Todas as matérias têm os tópicos mais importantes. E é nesses tópicos, principalmente natureza, principalmente matemática, o Xande dá inúmeras dicas, vai dar mais dicas agora. Poxa, eu vou dar dicas para vocês, então vão hiperfocar esse tópico, esse e esse. Vamos analisar ali. Então, vamos seguir para o nosso slide, então. Perfeito? Ó, ligação iônica. O que eu preciso saber de compostos iônicos?
Vou abrir aqui o meu slide. Eu preciso saber, gente, que as ligações iônicas, diferente das ligações metálicas, que acontecia entre metal e metal, né? Essa ligação iônica ocorre entre metais e não metais. Tá? Então, quando visualiza aquela tabela periódica, lembra do slide de ontem? Todos aqueles compostos, elementos da família, do grupo, metais alcalinos, alcalinos terrosos, de transição e alguns elementos da família do boro vão se ligar com os outros grupos dos não metais. Tá? Metal, como nós temos, os metais são caracterizados por apresentar 1, 2 ou 3 elétrons na sua camada de valência, eles têm tendência em doar elétrons, ele tem alta eletropositividade. Então, eles têm capacidade, facilidade para doar elétrons, diferente dos não metais. Os não metais, eles têm uma afinidade eletrônica muito grande. Se eles têm uma afinidade eletrônica muito grande, eles querem elétrons. Então, eles têm a tendência em receber elétrons. Toda espécie química que perder cargas negativas vai ficar eletrizado positivamente. E toda espécie química que receber cargas negativas, ou seja, os elétrons, vão ficar carregados negativamente. Então, quem perde elétron carrega positivamente, quem ganha elétrons vai carregar negativamente, então eu vou ter uma atração eletrostática entre esses íons. Eu não posso esquecer que esses íons positivos são chamados de cátions e esses íons negativos são chamados de ânions. Tá? Não posso esquecer disso. Então, né, característica básica para a gente, metal e ametal, ou metal e hidrogênio. Lembrando que o hidrogênio aí, ele não está entrando nessa classificação como metal. O hidrogênio é todo diferentão, né? Então, ele deveria ter teria que ter uma tabela periódica de todos os elementos e hidrogênio. Não deveria ser tabela periódica por si só. O hidrogênio não pertence a nenhum grupo daquele, não tem nenhuma característica comum a nenhum do grupo. Existem até algumas tabelas periódicas que colocam o hidrogênio do lado do hélio. Tira ele lá de cima lá do lítio, né, lá da família do grupo 1, metais alcalinos, e leva ele lá para o lado do hidrogênio, isolado, como ele é um cara à parte. Então, ligações iônicas são caracterizadas entre metais e ametais, entre espécies químicas que têm tendência a perder elétrons de alta eletropositividade com elementos de alta eletronegatividade, ou entre metal e hidrogênio. Tá? Só para fechar, para a gente poder entender. Então, primeiro, como é que se formam as ligações iônicas? As ligações iônicas se formam através das, que eu posso dizer, de forças eletrostáticas. Então, os núcleos atômicos vão atrair os elétrons de uma eletrosfera de um átomo vizinho, e então eles vão se atrair, chamado de atração eletrostática. A gente pode ter, inclusive, no nível superior, nós calculamos qual é a tendência que esses átomos têm de se atrair. Então, a gente vai utilizar aquela lei de Coulomb, vamos integrar alguma coisa, vamos utilizar raio atômico e tal, mas dá para a gente calcular qual a intensidade daquela ligação química. Quanto que tem aquela... Qual é a intensidade da força que mantém aqueles núcleos ali unidos? A gente consegue fazer isso. Galera, esses compostos iônicos, eles vão se agrupando e vão formando o que nós chamamos de retículo cristalino, idêntico aos retículos formados pelas ligações metálicas. Só que aqui agora são formados por íons positivos e íons negativos. Vocês estão vendo ali que eu tenho como se fosse um cristal de sal ali, e eles estão formando o que chamamos de retículo cristalino. Está ali do lado para a gente poder entender. Como que se dá a solubilidade? Nós vamos ter uma aula sobre soluções, nós vamos entender a solubilidade. Vocês estão vendo ali que a molécula de água ela está roubando, está separando. Como? Esses íons vão ter maior atração pela molécula da água, porque a atração pelo outro íon que formou o retículo cristalino, essas águas vão retirando esses íons, seja ele negativo, seja positivo, e vão solvatando, vão envolvendo esses íons e causando a solubilização. Por isso que chega uma hora que a minha solução ela está saturada, porque todos os íons provenientes desses retículos cristalinos já foram envolvidos por moléculas de água. Eu não tenho mais disponibilidade de moléculas de água para causar essa solvatação. Logo, esse cristal não vai ser solvatado, logo ele vai continuar íntegro e isso vai para o fundo. Eu chamo que essa solução está saturada e agora ela tem o quê? Um precipitado. Vai estudar detalhadamente sobre isso. Galera, seguindo aí então, sempre numa ligação iônica eu vou ter um átomo com a tendência de doar elétrons e alguém de receber. Olha o que está acontecendo aqui nesse GIF aqui, que eu estou mostrando para a gente. Percebe que
Os elétrons que vão sair são sempre os elétrons da camada de valência. Olha o sódio. O sódio, na sua camada de valência, ele só tinha um elétron. E aí, quando ele perde esse elétron dessa camada mais externa, essa camada externa deixa de existir e a penúltima camada agora passou a ser a última. Repare que na última camada do sódio ele tem 8 elétrons. Então está prevalecendo aquela nossa aula 1 que eu falei sobre regra do octeto. Tá? Repare que a camada de valência do flúor só tinha o quê? 7 elétrons. Ao ele ganhar um elétron do sódio, ele passou agora a ter 8. Então agora passou a ter então configuração eletrônica idêntica ao gás nobre. O que os gases nobres têm de tão especial? Terem 8 elétrons em sua camada de valência, com exceção de quem? Do hélio, que tem só 2. Como eu disse para vocês, a partir do momento que o sódio doa um elétron, ele vai ficar o quê? Carregado positivamente. E a partir do momento que o flúor ganha um elétron, ele fica carregado negativamente. O que acontece? Cargas e sinais opostos se atraem. Então vai acontecer uma atração eletrostática. Eles vão ser mantidos através da atração eletrostática. Galera, existe um cálculo que se faz, chamado de ciclo de Bohr-Haber, que o que acontece? Vocês estão percebendo ali que essa atração eletrostática, por si só, não é suficiente para manter esses átomos unidos, porque esses núcleos continuam sendo positivos. Então, só essas cargas da sua eletrosfera seria insuficiente para manter esses dois átomos unidos. Teria que ter algo a mais. O que mantém a integridade dessas ligações, dessa atração entre esses íons, é o retículo cristalino formado por eles. Se eles não formassem essa estrutura tridimensional, esse retículo cristalino, eles não seriam estáveis. Esses átomos não se atrairiam só por ter cargas contrárias, negativas e positivas. Tá? Eu vou mostrar para vocês, tem um simulador ali para mostrar para vocês. Galera, importantíssimo aqui para quem vai fazer vestibular tradicional, as propriedades gerais dos compostos iônicos são, eles são sólidos, cristalinos, então quer dizer que eles são duros e quebradiços. Diferente dos metais que têm maleabilidade, esses não têm não, eles não são maleáveis, eles são quebradiços. Como o cromo, o exemplo que eu dei, então eles quebram muito fácil. Né? Eles não têm a tenacidade, não tem, eles vão quebrar muito fácil. B, ponto de ebulição e fusão alto, sim. Então, essa estrutura cristalina dos compostos iônicos vão fazer com que a gente tenha dificuldade de fazer essas substâncias no estado sólido se transformar em líquido e, consequentemente, líquido de transformar em sólido. Se fizesse uma pesquisa aí rapidamente, nós conseguiríamos observar que o ponto de fusão de compostos iônicos são altíssimos. Vou dar um exemplo assim bem claro para a gente. Ponto de fusão, bem rápido aqui. Ponto de fusão do cloreto de sódio. Só para a gente ter uma ideia. 801 graus Celsius. Então, se eu pegasse aqui essa substância aqui, vou pegar um pincel aqui, só para a gente anotar aqui para a gente, ó. Ó, o ponto de fusão desse cara aqui, ó, 801 graus Celsius. Não é muito comum, né? A gente coloca ali, porque ao fazer arroz aí, por exemplo, vai lá fazer o arroz lá, né? O óleo queima, mas o sal não derrete. Já perceberam isso? Por quê? Né? O óleo evapora todo, pá, mas o sal fica ali impregnado no fundo da panela. A gente não conseguiu chegar ao ponto de fusão desse sal, né? O cloreto de sódio muito utilizado na nossa culinária. Só o ponto de ebulição dele também não é baixo não, tá? O ponto de ebulição dele, 1465. Então, ó, ponto de fusão 801, o ponto de ebulição dele, do cloreto de sódio, que é o exemplo que nós estamos tendo aqui, vão ser, ó, 1465 graus Celsius. Caramba, altíssimo. Então, ó, eu preciso de aproximadamente 800 graus, quase a temperatura de fusão do ferro, só para você ter uma ideia, para um ponto de ebulição, ou seja, caso eu queira transformar
um cloreto de sódio, sal de cozinha e um gás, eu preciso aquecê-lo até 1465 graus Celsius. Impossível chegar a essa temperatura com os nossos equipamentos que nós temos no nosso cotidiano. A condução elétrica, somente quando eles estão solúveis, quando eles são dissolvidos em água, somente em solução aquosa. Se eles não tiverem solução aquosa, ou seja, se eu pego aqui o cloreto de sódio sólido, então peguei o sal de cozinha, coloquei 2, então vamos dizer que eu fiz isso aqui, ó. Peguei um becker aqui, né, um recipiente aqui dentro. Coloquei aqui, o que tem aqui dentro? Cloreto de sódio aqui dentro, ó, cloreto de sódio aqui dentro. E aí coloquei aqui, ó, um eletrodo aqui, outro eletrodo aqui, né? Vamos pegar aqui, ó, aqui está ligado a uma pilha e aqui vai estar ligado a lâmpada. Então tem uma lâmpadazinha aqui, ó. Não sei se eu vou conseguir desenhar uma lâmpada aqui, mas vamos dizer que eu tenho uma lâmpada aqui. Desenhei uma lâmpada aqui, aqui está ligado. Aqui eu tenho uma pilha aqui, vamos dizer que isso aqui é uma pilha. E ficou feio, mas vai dar certo. Então aqui é uma pilha. Aí dessa lâmpada aqui, ó, eu vou ligar no outro polo da pilha. Então aqui eu tenho um polo positivo e aqui eu tenho um polo negativo. Para que essa lâmpada aqui acender, tem que ter corrente elétrica aqui. Então tem que ter o quê? Cargas elétricas em movimento. Se esse meu composto iônico estiver no estado sólido, ele não vai conseguir entrar em movimento, logo essa lâmpada não acende. Agora, se ele estiver em solução aquosa, eu tenho que íons livres. Então, esses íons vão fazer com que essa energia elétrica seja conduzida e a minha lâmpada vai acender. Fechado? Então, compostos iônicos só conduzem a eletricidade se estiverem em solução aquosa, ou seja, dissolvidos em água. Os compostos iônicos são solúveis em água. Tá? Seguindo aí. Galera, eu tenho alguns exemplos para a gente poder fazer. Então, tem toda aquela balela de vocês vão lá, pegam o elemento químico na família. Isso é coisa de primeiro ano. Vocês não são mais primeiros anos, já estudaram isso. Nono ano, primeiro ano faz isso. Vocês são pré-universitários. Então, o ano que vem vocês vão estar na faculdade de vocês, sei lá qual, engenharia, medicina, etc. Quem sabe daqui a alguns anos vão ser nomeados ministro da saúde. Né? Lá tá fácil, né? Estou pensando até em me candidatar também. E aí, né, quem sabe, né? Fazem medicina, fiquem aí. E, gente, o salário é bom, tá? Eu trocaria ser professor do que ser ministro, eu trocaria, tá? Não, mas eu não poderia ser ministro da saúde, né? Poderia também, eu tenho a formação na área de saúde. Poderia ser ministro da educação. Eu faria muita coisa, tá, gente? Muita coisa. Como ministro da educação, resolveria alguns probleminhas aí. Mas vamos voltar à nossa aula. Me perguntaram sobre empacotamento. Não, probabilidade de cair aí, 0, tá? 0. 0. Tá? Empacotamento, quem me perguntou sobre isso foi o Enter, não esquece, é 0 chance. 0 chance. Só se for para a FUVEST, for fazer vestibulares mais complexos, ainda a segunda fase. Não vi ainda a primeira fase sobre isso não, tá? Fica tranquilo. Galera, voltando então ao que nós estávamos estudando, o que eu quero fazer? Aquele místico de você pegar, ir lá na tabela periódica, fazer representação de íons. Ei, calma, vamos por etapa. Então, qual a família do sódio? Não é a família 1A? Perfeito? Vamos trabalhar assim. Para a ligação iônica ficar mais fácil, mesmo que aí o PAC não quer mais que nós chamamos de família, chamamos de grupo, nós vamos chamar de família aqui para tornar essa explicação mais fácil. Há um ditado, né? Como se pode dizer? Algo que se leva na história que diz o seguinte: tudo que eu conseguir explicar da maneira mais fácil, mesmo que aquela hipótese, mesmo que aquela teoria não tenha sido mais aceita, ela pode ser utilizada. Então, mesmo que não se pode mais chamar de família
agora eu tenho que chamar de grupo, família 1A não se usa mais, eu vou usar a divisão representativo e elemento de transição para explicar ligações iônicas, porque vai tornar muito mais fácil. Então, olha só, o sódio, família 1A. Fechado? Família 1A é caracterizado por quantos elétrons na última camada? 1. Então, quem tem 1, 2 ou 3 elétrons, o que acontece com ele? Eles doam elétrons. Então, se ele tem 1 elétron na última camada, ele vai doar 1 elétron. Quando ele doa 1 elétron, ele vai ficar carregado positivamente. Com que carga? Mais 1. O oxigênio, qual que é a família do oxigênio? Família dos calcogênios, família 6A. Quantos elétrons tem na última camada? 6. Quem tem 4, 5, 6 ou 7 elétrons recebem elétrons. Recebe elétrons na quantidade que vai faltar para ele chegar a 8. Então, se o elemento tem 5, quantos elétrons está faltando para ele chegar a 8? 3. Se ele tem 6 elétrons, quantos elétrons está faltando para ele chegar a 8? 2. Então, sempre buscando a regra da teoria do octeto. Então, vamos fazer aqui, ó. Seguindo. O sódio tem 1 elétron. Lembra que vocês já fizeram isso no 9º ano? Alguém lembra aí? Quem lembra aí dessa parada aqui? Lembraram disso do 9º ano? A tia fez isso com vocês? Lembraram disso aí? Claro que sim, né? Então, vocês tinham que fazer tudo isso. Tem nem como esquecer. Isso aí. Mas eu não vou fazer isso. Não tem necessidade de fazer isso. Isso aí é mais artístico. Isso é uma arte. Eu não quero formar artista, não. Eu quero formar aqui máquinas de passarem em vestibulares. Então, a partir de hoje, vocês são uma máquina para passar no Enem, conseguir uma boa nota no Enem e entrar na universidade. São máquinas. Ah, professor, eu quero fazer essa arte. Vai fazer arte lá na praia, vender sua arte lá na praia. Aqui, nós vamos ser máquinas de aprovações. Então, o que eu quero que vocês saibam? Então, eu fui lá na família do elemento, família 1, 2 e 3 do elétrons. Então, família 1A, sódio, olha só, sódio. Vou fazer aqui, ó, ficar um pouquinho feio, mas dá para entender. Isso aqui é 1A. Então, família 1A doa 1 elétron. Quem doa o elétron é carregado positivamente. Mais 1. Tá aqui. Quem? O oxigênio. Qual a família dele? 6A. 4, 5, 6 e 7 recebe elétron. Quem tem 6 recebe 2 para chegar a 8. Então, a carga dele que ele vai ficar, menos 2. O que eu faço com essas cargas? Cruza aqui, ó. Então, 2 daqui do oxigênio vira índice atômico. A carga do cátion vira índice atômico do ânion. E a carga do ânion vira índice atômico do cátion. Então, qual a fórmula que vai ficar, então, para a gente? Então, Na2O. Quando a carga do cátion é igual à carga do ânion, os índices atômicos ficam sendo 1. Quando elas são diferentes, elas se cruzam. Quando elas são múltiplos, por exemplo, eu nasci como que seria um múltiplo? Então, vamos supor que eu tenho uma ligação entre cálcio e carbono. Professor, como assim cálcio e carbono? Ah, o cálcio, qual a família do cálcio? Vou ter exemplo mais na frente lá para vocês. Alguém fez uma pergunta aqui. Ah, quais as famílias que recebem elétrons? A partir da família 4. Então, 4A, 5A, 6A, 7A. Isso é uma regra geralzona que vai servir para a gente poder resolver 99% dos nossos exercícios. Como eu disse para vocês, nós vamos, no final das ligações, já falar sobre as exceções, né? Que é o chamado de... que tem camada de valência expandida ou contraída. Eu vou explicar isso para vocês, mas lá no final são 2 ou 3 exceções para nível médio já nos atende. Então, regra geral, 1A, 2A, 3A doa elétrons, 4A, 5A, 6A e 7A recebe elétrons. Tem exceção e as exceções são números pequenininhos, menos que 5 exceções, e eu mostro para vocês mais à frente, lá no final, quando a gente concluir nossas ligações químicas. Tá massa? Galera, ó, cálcio, família 2A, doa 2 elétrons. Vamos colocar aqui mais 2 aqui. 2 mais. Vou colocar aqui o carbono aqui, família 4A. 4A recebe 4 elétrons, então 4 menos. Quem vai fazer essas cargas vão cruzar. Então ficaria com a fórmula Ca, fake, Ca4, C2. Vocês estão percebendo que o 4 e o 2, que o 4 é múltiplo de 2? Então nós temos obrigatoriamente que indicar os menores índices possíveis. Se são múltiplos, então quer dizer que eu vou simplificar.
Então aqui vai ficar como aqui? Vou simplificar por 2, trocar a cor da minha ponteira. Colocar de azul aqui, ó. Então aqui vai ficar o quê? 4 dividido por 2 vai ficar 2, e 2 dividido por 2 fica 1. Então a forma ficou CA2C. Perfeito? Então sempre que for possível a simplificação, nós vamos simplificar. Seguindo aqui. Deixa eu apagar aqui agora, que eu vou apagar. Vou apagar isso aqui, então. Apagando tudo que eu fiz aqui. Olha só, galera, como é que ficaria a fórmula, então, de um composto iônico formado pelo alumínio e um enxofre? Qual a família do alumínio? 3A. 3A doa quantos elétrons? 3. Enxofre, qual a família? 6A. 6A recebe quantos elétrons? 2. Perfeito? Sempre o número da família, quem recebe é o número da família, quanto que está faltando para chegar a 8. Então, aqui ficou mais 3 e menos 2, nós vamos cruzar. Então, vai ficar o quê? Qual a fórmula que vai ficar aqui para a gente, então? Ó, Al2S3, sulfeto de alumínio. Nomenclatura é mais à frente. Tranquilo até agora? Estão conseguindo entender? Tá de boa? Boaça, né? Tranquilaço, né? Muito fácil. Estou tentando sempre tornar tudo isso muito mais simples para vocês, né? Vamos focar. Nosso negócio é hiperfoco. Tá? Então, ó, fórmula eletrônica, porque aparece os elétrons para a gente, tá vendo aqui? Fórmula iônica, fórmula eletrônica, fórmula iônica. Sim? Galera, então aqui, o que eu disse para vocês fica muito mais fácil. Então, suponhamos que eu tenho um metal de carga X, que eu não sei qual é, e tenho um ametal de carga Y, lembrando que o metal vai estar carregado positivamente, porque ele doa elétrons, e meu ânion está carregado negativamente, porque ele recebe elétrons. Basta eu fazer o quê? Cruzar esses valores. Show? Cara, irado isso aí, irado, irado, irado. Muito tranquilo. Seguindo aí pra gente. Então, rapidinho, só para a gente poder fazer duas questões. E aqui, antes de a gente terminar a nossa aula, vou fazer duas questões ali do... Não tem no Enem normal, mas tem no Enem para pessoas privadas de liberdade. Quem é pessoas privadas de liberdade? Né? Hoje, né, antes desse isolamento social, né, a gente zoava aqui quem estava namorando, quem tem relacionamento sério, eram pessoas privadas de liberdade. Hoje é a hora, né, da galera aí tá falando aí, viu aí, tá solteiro aí, se ferrou, tá? E agora já era, né? Então, aí, quem tem namorado aí, namorada aí, tá morrendo de rir nessa história, né? Quem tá solteiro aí, bicho, o bicho tá pegando. Mas vamos lá, assistir Netflix, estudar, fazer isso aí, assistir Descomplica, colocar o estudo em dia. Então, olha só a fórmula. Que fácil. Viu? Já aprendemos isso. Eu pego a família, tá vendo? A família, cruzo as cargas, lembrando de simplificar sempre que for possível. Então, olha só, são iguais? Ah, professor, então vai ficar Mg2S? Claro que não. Se forem iguais, o índice atômico vai ser sempre 1, tanto do cátion quanto do ânion. Sim? Tem mais um exemplo aqui, foi o exemplo que eu dei para vocês ali, ó. Ó, simplifica, vira como a fórmula Ca2C. Show? Galera, vamos fazer agora um exercício, duas questões que caíram lá na prova do Enem, mas era para o Enem PPL. Cadê? Ela está por aqui em algum lugar. Achei. Show. Essa aí que nós vamos responder. Sim, nós vamos responder isso aí. E a nossa aula vai, né, se encerrar. Né, vai se encerrar. Tem um monte de mensagem aqui. Deixa eu ver aqui. Tem como esquecer. Nossa. Voltando. Vamos acompanhar aqui a nossa leitura então, tá, galera? Acompanhando a leitura aí pausadamente, então, para a gente poder responder algumas coisas aí. Deixa eu ver se eu...
Ó, pegar um pincelzinho aqui para a gente ir anotando alguma coisa aqui. Então vamos lá, ó. A água dura, então a água dura, vixe, risquei em cima, foi mal. A água dura, e caralho, deixa eu apagar aqui. A água dura que merda. Então, ó, a água dura é aquela que contém concentrações equivalentes altas de quem, ó? De cálcio e magnésio. Show? Cálcio e magnésio. Cálcio e magnésio. Dissolvidos, apesar desses íons não representarem risco para a saúde, eles podem se tornar a água imprópria para alguns tipos de consumo doméstico ou industrial, objetivando, ó, reduzir a concentração desses íons, sim, uma amostra de água dura ao mínimo possível. Um técnico de química testou os seguintes procedimentos de laboratório. Então, vamos ver o que ele testou. Decantação. Será que eu decantar a água dura, ou seja, uma água rica em íons de cálcio e magnésio, será que eu vou conseguir resolver esse problema? Será que nós vamos conseguir resolver esse problema? Será? Não. Então, aqui, não iremos conseguir. Show? Ah, professor, filtração. Será que eu consigo filtrar? Será que eu filtrar a água consigo separar íons cálcio e magnésio? Gente, eu estou falando de tamanhos atômicos. Será que existe algum filtro que consegue separar átomos? Não. Está errado. Professor, aquecer a água. Será que se eu aquecer, se eu estou falando de aquecimento, estou falando de destilação. Será que eu destilar vai resolver o problema? Gente, lembra que compostos iônicos, íons, têm alto ponto de fusão. Então, não. Não dá para fazer. Gente, adição de solvente orgânico. Gente, eu estou na água. Se ele é um solvente orgânico, ele é solúvel em água? Não é. Se ele não é solúvel em água, então quer dizer que não vai resolver meu problema. Então aqui, ó, também não dá para fazer. Adição de óxido de cálcio e carbonato de sódio. Sim, é a única que faltou, né? As 4 são falsas. Professor, por que se eu colocar essa substância eu vou conseguir dissolver? Galera, por quê? O carbonato de sódio, o carbonato de cálcio e o carbonato de sódio são insolúveis, logo eles vão precipitar. Aí sim eu vou acontecer uma decantação. Então, ó, vamos baixar aqui, ó, um pouquinho aqui, deixa eu voltar o meu mouse aqui, voltando aqui um pouquinho, tem que apagar isso aqui, tá? Deixa eu apagar aqui. Apagar, senão vai aparecer em cima aqui. Vamos apagar tudo isso aqui, então. Show. Apagamos tudo aqui. Então, agora, ó, o método considerado mais viável é a reação química com o óxido de cálcio, o carbonato de sódio para precipitar esses íons na forma de compostos insolúveis. Beleza. Fechamos o exercício. Conseguiram entender essa 1? Show, né? Responde para mim no chat aí, se conseguiram entender. Se tem alguma dúvida aí, se ficou bem explicado aí para vocês. Vamos lá. Show, né? Show. Vamos agora para o nosso 2 e agora sim nós vamos dar um nosso encerramento. Enem PPL. Fosfatidilcerina é um fosfolipídio aniônico. Opa! O que seria algo aniônico, galera? O que seria algo aniônico? Fala para mim aí. O que é algo aniônico? É algo que tem carga negativa, beleza? Beleza? Cuja interação com cálcio livre. Opa! Cálcio é o quê? Ei, o que cálcio é? Cálcio não é um cátion? Então eu tenho algum ânion ligado a um cátion. Regula processo de transdução celular e vem sendo estudada no desenvolvimento de biosensores nanométricos.
Alguém lembra o que é a tradução? Hein? Alguém lembra o que é isso? Tradução? Fala para mim, o que é a tradução aí? Fala no chat aí para mim, o que é a tradução? Vocês estão afiados em geografia, em biologia? O que é, Rafaela? Não, Lara lembra. Fala para mim, Lara, o que seria uma tradução? Só no contexto, o que é a tradução? Quando eu falo de tradução celular, estou pensando em quê? Ih, caralho, tá foda, tá? E aí, tem alguém que tá com o microfone ligado aí? Fala para mim, o que é a tradução aí? Ninguém vai responder? Ó, quero saber qual é a resposta aí. Estão com medo de responder? E ouvi dizer, o Edinho falou para mim que vocês são fera em biologia, pô. Vai dizer que vocês não passaram pelo núcleo celular. Vou colocar aqui o Arthur, aqui, meu filho, para poder falar o que é a tradução celular. Ele tem só 4 anos, tá? Tá de sacanagem. Vai falar nada, né? Beleza, galera. Ó, então, beleza. Vamos entender. Nós temos transcrição e tradução. Pesquisem lá. Mas, enfim, o que eu quero saber? Tá, a figura representa a fosfatidilcerina. Tá aqui. Essa substância. Pronto. Aí, olha só que a substância aqui. Aonde que estão as minhas cargas negativas, galera? Aonde que estão? Nesse grupamento aqui, ó, fosfato. E nesse grupamento aqui, o carboxílico aqui. Tá vendo? As cargas negativas estão aqui. Aí ele fala assim, ó, com base nas informações do texto, a natureza da interação da fosfadilcerina com cálcio livre é do tipo D. Gente, se tem cargas não pode ser covalente. Então eu vou riscar essas duas aqui, ó. Vou meter o traço nelas aqui. Não são essas duas, ó. Desconsiderei. Se tem carga, só pode ser iônica. Então vamos ler a letra A. Iônica somente com o grupo aniônico fosfato, já que o cálcio livre é um cátion monovalente. Gente, cálcio, qual é a família dele? Não é 2A? Então ele é um cátion o quê? Bi ou divalente. Tanto faz, bi ou di é a mesma coisa. Então a não é. Vou cortar também a letra A. Cortei. B. É uma atração iônica com cátion amônio, porque o cálcio livre é representado por um ânion monovalente? Cara, o cálcio, família 2A, é um metal. Metal são sempre eletropositivos, tem tendência em doar elétrons. Dificilmente irão receber somente em situações não naturais, não espontâneas. Então, aqui, ó, tá fora também. O que sobrou pra gente? Iônica com os grupos aniônicos fosfato, lembra que os fosfatos lá eu mostrei para vocês? E carboxila, porque o cálcio em sua forma livre é um cátion divalente. Professor, Galera, oi? não entendi, não. Quer que eu volto? Sim. Vou voltar. Então, eu falei, eu acho que é porque eu falei de fosfato e carboxila, eu acho que foi isso que te confundiu, provavelmente, não? Fala Ai, pra... na hora que eu olhei esse desenho, aí eu Você ficou já travou aqui. perdido? Tá. Então, vamos lá. Você tá vendo aqui as cargas negativas aqui? Deixa eu ampliar um pouquinho aqui a tela, ó. Vou ampliar. Ó. Você tá vendo aqui esse negativo aqui? Desse grupamento aqui? Ó, o sinal negativo aqui, tá vendo? Tá vendo outro sinal negativo aqui? Então, quer dizer que essa espécie química é um ânion. E no texto já fala que as fosfatilcerina é um ânion. Se ela é um ânion, qual é a carga dela? Negativa. E ela interage com cálcio. Qual é a família do cálcio? Estão com a tabela periódica aí? Está com a tabela periódica aí para olhar a família do cálcio? Quando eu falo de família, vocês têm que ter em mente que vocês terão que saber algumas famílias, tá? Pelo menos os elementos representativos do família 1A. Então, o cálcio é da família 2A. Se ele é da família 2A, ele doa quantos elétrons? 2. Show? Ele doa 2. Sim. Então, ele é um cátion, porque ele doa elétrons, bi ou divalente. Fechou? Então, show. Então, se eu tenho cargas opostas, lembra que a ligação iônica ela é caracterizada por atração eletrostática por espécie química de cargas opostas. Sempre vai ter um cátion e um ânion.
Então, se eu tenho uma substância que é um ânion, que está falando aí, ó, fosfolipídio aniônico, ou seja, um fosfolipídio que apresenta cargas negativas, e está interagindo com o metal, então eu tenho um ânion reagindo com o metal, eu tenho nada mais nada menos do que uma ligação iônica. Então, eu já corto o covalente. Cortei a D e a E. Aí eu volto para A. Oi? Aí eu volto para A. Ó, iônica, somente com grupo aniônico, fosfato, é somente o que tem fosfato que vai ligar com cálcio, mas aí, se você não sabe se é só com esse, ele fala que o cátio é monovalente. O cátio, que é o cálcio, não é monovalente, ele é bivalente, porque ele doa 2 elétrons, família 2A. Então, se eu não sei identificar aonde que está o fosfato e aonde que está a carboxila, eu já mataria, porque o cálcio ele é bivalente. Então, não pode ser A. Olha B. Iônica com cátion amônio, porque o cálcio livre é representado por um ânion monovalente. De novo, quem doa elétrons, ele é o quê? Ele vira o quê? Um cátion. Então, cálcio nunca vai ser ânion, ele só vai ser o quê? Cátion. E aí sobrou para a gente somente a letra C. Show. Natália, eu ainda não fiz a lista, que eu vou fazer a lista de todo mundo junto, tá? Eu vou colocar, ó, ligação metálica, ligação iônica, ligação covalente, tudo junto. Aí depois eu vou fazer uma segunda lista sobre ligações intermoleculares e geometria molecular, tá? Show. Galera, é isso aí que eu tinha para falar para vocês. Eu tô aqui, né, na varanda, tá muito quente lá em casa. Aí eu tô aqui sentado na varanda. É muito bom, né, falar com vocês, é muito bom, né, na realidade, estar com vocês. Sinto muita saudade dessa relação, né, de poder vê-los, de poder tocar, de poder conversar com vocês, brincar um pouco. Mas vai passar tudo isso, né? Vai passar tudo isso, nós temos que confiar que tudo vai dar certo. Desculpa pela brincadeira que eu falei do ministro, eu só falei só brincadeira porque tá aí, surgiu hoje na mídia. Eu acredito e confio em todo mundo, eu acredito que se não fossem capazes, ninguém chegaria lá ao topo. Eu acho que ninguém vai executar uma função que não seja capacitado para isso, né? Então, pode ter certeza que isso vai acontecer. E vamos ter fé, né? Vamos ter fé, vamos acreditar e vamos fazer a nossa parte. Não adianta de nada, né? As pessoas lá em cima tomarem decisões voltadas para a ciência, pensando também nas pessoas, na economia e tudo, se nós não fazermos a nossa parte. Então, vamos fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? É ficar em casa, é cuidar dos nossos, né? Cuidar de quem a gente gosta, que todo mundo é importante para a gente. E, ao mesmo tempo, né? Cuidar de vocês, intelectualmente falando, que é levar até vocês o nosso conhecimento, para que vocês consigam, né, no final do ano, consigam dar um bom resultado. Torço muito por vocês. E, ó, tamo junto. Um abraço virtual em vocês aí. E até mais. Valeu, galera. Fui.